Os dois. Os dois. Tá, não tem problema. Boa tarde a todos. Fernando Marinha, presidente da PCN. Pessoal, dado aqui esse novo prazo que abriu para o pessoal aderir ao plano do FUNPRESP, muita gente vem me procurando a associação, procurando aqui o Everaldo, que é o nosso diretor jurídico, tá? Para saber como é que seria, no nosso caso específico de policial legislativo. A gente vê aí muitas palestras falando sobre, só que elas abrangem de forma geral, tá? Então ela fala do servidor comum, né? Não especificamente do policial, né? Que é lá pela Lei Complementar 51, e em especial pelo policial legislativo, que a gente é uma atividade bem sui generis, tá? Em virtude disso, a gente convidou aqui o nosso palestrante aqui, que eu vou ler o currículo dele aqui, o Leonardo, especialista nessa área, que a ideia é ele passar aqui de forma geral, tá? Todas as coisas que nós devemos nos atentar na hora de escolher esse regime, né? Seja no antigo, tá? Ou migrar para o FUNPRESP. Ele vai trazer aqui algumas considerações que cada um tem que analisar, tá? Então, só para ler o breve currículo aqui, ó, Leonardo Bosco Matar Altoé é diretor de Previdência, Produtos e Relacionamentos do FIPEC, mais de 25 anos de experiência em atividade de previdência complementar junto a entes federativos, bancos, empresas de auditorias, dos quais 8 anos foram como consultor sênior e gerente de projetos e 3 anos como conselheiro deliberativo. Responsável pelas estratégias de atuação e expansão de diversos planos de previdência e empresas no país. Tem treinamentos executivos em Harvard Business School, na Escola de Negócios de Chicago, mestre em administração pela UNB, com extensão na EC Montreal, com dissertação na área de previdência complementar, MBA em administração financeira pela FGV, especialista em gestão de fundos de pensão, graduação em estatística pela Unicamp, professor titular de curso de gestão de fundos de pensão e de gestão de lideranças, profissional certificado pelo ICSS em administração desde 2011 e em investimentos desde 2016, autor do livro As Mudanças de Plano de Previdência Privada no Brasil, pela Amazon Publish. Então, gente, eu deixo com vocês aqui o Leonardo para ele fazer essas explanações para a gente. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre algo que eu adoro, que é previdência. Para vocês foi oferecido uma mudança, né, do regime de previdência de vocês, que é uma decisão que vocês têm até 30 de novembro para tomar a respeito do processo de aposentadoria, do momento de aposentadoria de vocês. O que eu digo é uma opção. Não fazer nada significa que você vai permanecer no regime como ele é e como está. Então, o que vocês têm que avaliar para mim é importante olhar e ver o que está sendo oferecido, essa opção que o governo está me oferecendo de abandonar a minha situação atual e mudar para uma nova situação. Então, é isso que a gente vai tratar e eu vou falar um pouco o que é essa situação atual, como ela está, por que ela está nessa situação atual e qual o efeito que a reforma da Previdência agora de 2019 teve na nossa, e aí é de todos, tá? E aí é servidor público, privado, porque mudam muitas coisas e características da nossa aposentadoria, e se essa opção que eu tenho agora de abrir mão do que eu tenho do direito que me foi garantido quando eu entrei no serviço público e aderir a um novo regime, se vale a pena para mim ou não. Aqui eu não consigo falar sobre a sua situação individual. Por quê? Porque aqui cada um tem uma situação diferente, um momento de vida diferente, uma condição, uma constituição de família diferente, e a decisão ela realmente é individual. E aí vocês vão entender um pouquinho no nosso bate-papo por quê. Quem não é casado, não tem filhos, por exemplo, e não
ou é separado e não tem filhos, e já está perto da aposentadoria, invalidez e pensão, às vezes, não é algo que faça sentido para você quando estiver avaliando a sua opção. Para outras pessoas, invalidez e pensão, o que eu deixo para a minha família se eu ficar doente ou se eu morrer, é muito importante. Você é um arrimo de família, só você trabalha em casa. É uma situação. Não, minha esposa também é servidor público federal, ou meu marido é servidor público federal, a sua situação também é diferente. Então, aqui eu tenho que falar o quê? Do que devemos observar quando estamos analisando a nossa situação individual, o que é essa condição atual, o que é essa nova condição, essa nova oferta que o governo está fazendo em termos de abandonar uma estratégia, um momento que eu tenho, um regime de previdência que eu tenho para um novo regime, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá bom? Então, vou falar um pouquinho. Primeiro efeito que a gente tem, e que a gente tem que lembrar, em 2019, 2019 a gente tem uma reforma da Previdência. Aqui eu trouxe exatamente a proposta, vocês vão ver o que foi proposto, o que foi aprovado dentro da reforma da Previdência e como isso afetou a nossa vida, e principalmente o que teve maior efeito e que a maioria das pessoas só se aperceberam dessa alteração quando da aprovação da lei, tá? A primeira diz respeito a vocês com relação ao momento de aposentadoria, a data de aposentadoria, né? Antes, vocês tinham a opção, né, policiais, gênero masculino ou feminino, tempo de contribuição 30 anos, não havia idade mínima, 20 anos de tempo de exercício, se homem, 15 anos, se mulher, e a reforma, ela muda um pouquinho. Ingresso antes da implantação da Previdência Complementar, regra de cálculo, remuneração do último cargo, é a que estava garantida e assegurada a vocês. Mulher, após a implantação da Previdência, o mesmo critério do regime geral de Previdência Social, essa é a regra que estava estabelecida. Na proposta, policiais, 55 anos, com 30 anos de contribuição, então a gente já tem um novo parâmetro para exercício do cálculo, 30 anos de contribuição, tempo de exercício 20 anos, agente 55 anos, 30 anos. Remuneração também último cargo. Okay? Então muda um pouco porque já institui uma regra que é tempo de contribuição como critério para cálculo do seu benefício. Salário de vocês, vencimento, passa a haver um novo conjunto de alíquotas incidentes sobre a sua remuneração. Então, acima de 39 mil, aproximadamente 16,79% do seu salário é pago para o regime de previdência de vocês. Tá? Essa é uma nova escala. Antes você pagava aproximadamente 11% sobre o seu vencimento, você paga hoje cerca de 16% sobre o seu vencimento para ter direito ao mesmo benefício de aposentadoria. Tá bom? Essas regras ficaram claras e estavam em discussão e foi realmente debatido dentro do momento da discussão da reforma da Previdência. O que a gente, e a maioria das pessoas não se percebeu, aqui fazendo um exemplo, né? Antes 30 mil, uma pessoa com salário de 30 mil, a alíquota era 11%, pagava 3.300. Na nova regra, os mesmos 30 mil passou a pagar 4.835 de previdência. Tá? Isso é o que vocês têm hoje vigente na regra de cálculo de contribuição para a Previdência. O que a maioria das pessoas não percebeu? Invalidez, pensão por morte. O efeito muito forte que houve na regra da Previdência com relação à pensão por morte e invalidez. Invalidez, o que mudou? Não é incapacidade permanente. Não aquela ocasionada por acidente de trabalho, mas aquela por acidente não, que a gente chama acidente permanente, incapacidade permanente não ocasionada por acidente. Um câncer impeditivo de trabalho, uma situação de esclerose múltipla ou outras doenças incapacitantes que não permitem o exercício da atividade, né? Não decorrentes do trabalho. Passou-se a exigir
20 anos de contribuição no mínimo para ter direito a 60%, todos têm 60% do benefício, com até 20 anos de contribuição. Depois, 2% por ano de contribuição, ou seja, com 21 anos de serviço, você só tem direito, na base de cálculo do seu benefício de incapacidade, a 62% da sua remuneração de atividade. E assim, 64, 66, ou seja, somente quem chega lá aos 35 anos de serviço é que vai ter algo próximo do salário de atividade no caso de incapacidade. Tá? Então, a nossa invalidez, ela é um benefício que foi bastante, fortemente reduzido na reforma da Previdência para todos. Outro benefício que foi e que sofreu um impacto muito grande, que tem... Você falou 60% do salário da atividade, mas ali estava falando que era em cima da média... Para quem não tem paridade e integralidade. No caso de vocês, é paridade e integralidade, então é 60% do benefício. Tá? Depois, porque no caso de vocês é sempre paridade e integralidade. Aqui eu só estou tratando do caso específico de vocês, tá? Mas para os outros servidores é o cálculo da média para quem é posterior a 2003. Tá? Pensão por morte. 2 redutores. Além do redutor de 60%, 20 anos e 2%, é apenas 50% para o grupo familiar e mais 10% para cada dependente. Então, se você tiver só um cônjuge, por exemplo, você, sua esposa ou seu marido, 60% de 62, 64, dependendo do seu tempo de atividade. Então, a gente está falando de algo próximo de 36, 40% da sua remuneração, se você tiver pouco tempo de serviço, ou uma redução também bastante forte dentro do seu benefício, dependendo da sua composição. Você só vai ter direito a 100% desse valor de 60% mais se você tiver esposa mais 4 filhos, ou seja, 5 dependentes. Tá? Então, a pensão também teve um redutor muito grande no caso da reforma da Previdência. Está claro, gente? Tranquilo? Pais dependentes do imposto de renda, eles... Não. Dependentes só para percebedor de benefício, que recebe o mesmo benefício do INSS. Filhos até 21 anos ou cônjuge ou companheiro. Nenhum, sob nenhuma hipótese. Regra do INSS, tá? A mesma regra do INSS aqui. Tá? Então, 60 mais 10 por dependente adicional. Então, por exemplo, uma pessoa com 19 anos de serviço, que tem apenas um filho, o valor da pensão é isso mesmo que vocês estão calculando, 36% do salário de atividade. Tá? Ok? A gente não se apercebeu, né? Quer dizer, a gente que trabalha e estuda isso, a gente sabia e vinha discutindo isso. Esse é o grande efeito no regime geral de previdência social. E segundo, penalidade da pensão, e isso é muito importante para vocês que são servidores públicos federais e que têm cônjuge, também servidores públicos federais, não existe mais a cumulatividade de benefício. Meu pai e minha mãe são 2 servidores públicos federais aposentados. Hoje, o que a regra da reforma da Previdência fez? Eu tenho que escolher entre um ou outro benefício. Eu não posso acumular 2 benefícios de aposentadoria ou pensão. Então, hoje, meu pai e minha mãe, servidores públicos do governo federal, aposentados. Se meu pai falece, minha mãe tem que escolher ou a aposentadoria dela ou a pensão do meu pai. Ela não pode receber 2 benefícios. Algumas poucas exceções, médico, professor, aposentadoria RGPS ou Forças Armadas e acumulação limitada a 2 salários mínimos. O que minha mãe leva, por exemplo, se meu pai falecer? Ela tem que escolher entre a aposentadoria dela ou a pensão do meu pai. Se ela escolher a aposentadoria dela, ela tem direito até 10% só da pensão do meu pai. Regra aprovada e é o que está vigendo hoje, tá bom? Então, a reforma da Previdência veio reduzir o custo do governo com obrigações previdenciárias, de forma clara, a aposentadoria, pensão e invalidez. Certo? Então, contextualizado o nosso ambiente no qual estamos hoje,
muda a nossa perspectiva e o nosso olhar a respeito do que é a previdência complementar e de como a gente vai enxergar o nosso benefício de aposentadoria hoje, o nosso benefício de pensão e o nosso benefício. Por que eu preciso contextualizar vocês? Porque agora a gente vai falar do quê? Estamos abrindo mão de algo para uma opção de migração, de transação individual de benefício. Então, a gente precisa saber exatamente o que a gente está abrindo mão. Vocês tinham ciência da redução de vocês com relação à invalidez, pensão por morte, do benefício da paridade e integralidade. Tá? E aí isso daí também interfere no nosso processo de tomada de decisão. Então, aqui eu estou trazendo todo mundo mais ou menos para o mesmo nível de ambiente de conhecimento com relação aos direitos. Tá? Para a gente ter a visão e esse novo olhar. E aí aqui eu trouxe um trecho do livro do Rodrigo Tenório, que fala da reforma da Previdência, dessa opção, né, que a gente tem agora de migração, a parte que ele fala dos policiais. Né? Para policiais, a reforma foi extremamente generosa, para vocês verem que para os outros foi bem pior. Tá? Nos termos do artigo 5º, os integrantes da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, Polícia da Câmara dos Deputados e Senado, Polícia Federal, Rodoviária Federal, que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor na Emenda Constitucional 103, poderão aposentar-se na forma da Lei Complementar 51 de 85, observada a idade mínima de 55 anos, para ambos os sexos, ou disposto no parágrafo 3º. O parágrafo 3º, por sua vez, determina os citados policiais poderão aposentar-se aos 52 anos de idade se mulher e aos 53, se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição, correspondente ao tempo que na entrada em vigor dessa emenda constitucional faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na 51 de 85. Essa lei estabelece como requisitos de aposentadoria integral 30 anos de contribuição, sendo 20 na atividade policial se homem e 25 de contribuição, sendo 15 na atividade policial se mulher. Em outros termos, reforma da Previdência reestabelece a paridade e integralidade para todos os policiais que ingressaram a partir da Emenda Constitucional 4103. Esse é o entendimento hoje do mercado e de nós, especialistas em Previdência, com relação à situação de vocês. Tá? Ressalvas aquele de interpretação diferente que ingressarem eventualmente na justiça, e aí a gente não tem como controlar. Tá? Mas esse é o entendimento que a gente tem hoje com relação aos policiais. Por que que eu digo? E ele, especialista, diz que foi benéfico, porque hoje, para você ter direito em sua integralidade, são 40 anos de contribuição para a Previdência. Tá? Para você ter direito a 100% do seu benefício. Sim. É a regra de transição. Quando vocês... É a regra do pedágio, tá? É porque, como vocês não tinham idade de aposentadoria, o que eles fizeram? Eles calcularam quanto faltaria para vocês completarem 55 e calculou pedágio. É o caso individual, tá? Teria que ver, quem faltasse X anos para 53 anos de idade tem que cumprir mais 50% do tempo faltante dentro daquela regra, tá? Que foi estabelecida pela norma. Isso daí é exceção da exceção. Isso aí, aí teria que ver se seu caso, por exemplo, se aplica ou não. Mas é quem estava próximo dos 53 anos, de completar 53, dentro daquela regra vigente à época, e que ingressou antes desse período, faltando esse tempo, teria que calcular esse pedágio. Se faltasse, por exemplo, 1 ano para você chegar aos 53, você teria que cumprir 1 ano e meio e teria direito a aposentar antes dos 55 anos. Tá? É a regra de pedágio que eles falam. Não, o conjunto, 30 anos com 53 de idade. Não, é 50%. O tempo que falta para você completar 53 com 30 anos, ou um ou outro. Por exemplo, faltaria, você chegaria aos 53 anos de idade com 30 anos de contribuição em 2025. Está faltando 2 anos, você teria que pagar mais 1 ano de pedágio. Aí teria que completar até os 53.
É o 53. É o mais longo. Ou 53 ou 30 anos de contribuição. Sempre o mais longo. Idade ou tempo de contribuição que chegar por último. Porque você, para ter direito, você teria que ter 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quatro e meio. 4,5, antes dos 5. É 50% de pedágio. Aí, você, em vez de você se aposentar aos 55, você se aposentaria aos 54 anos e meio. Tá? E aí, dada essa condição, a gente está falando da quarta janela de opção. Tem gente que diz que é a terceira, tem gente que diz que é a quarta. Por quê? Porque numa das janelas foi ampliado o prazo de migração, a gente diz que é quarta janela, mas aqui é independente. Abriu-se uma nova oportunidade de você fazer o quê? Eles chamam migrar o regime previdenciário. Eu digo que você está abrindo mão de um regime para um novo regime. Então, você está transacionando. Vou utilizar a palavra migrar porque é o usual, é inclusive que está na norma, tá? Mas o correto não é esse. E aí vou falar do privado. No mercado privado, a gente faz exatamente o que o governo federal fez com relação a essa opção. Tá? No privado, várias empresas privadas que tinham planos de previdência na modalidade que a gente chama de benefício definido, né, que está garantido para você um benefício quando você se aposentar, ele tem um risco, né, de faltar dinheiro ou sobrar dinheiro com relação àquele recurso necessário para pagar esse benefício, né? Todos contribuímos para um fundo, para uma vala, né? A gente chama de vala, né? Mas é para um fundo comum. Todos nós fazemos jus a um pedaço desse fundo que todos nós contribuímos para o dia que chegar a nossa aposentadoria a gente ter direito a um benefício. Era assim que era antigamente, né? Se a gente voltar lá para a década de 80, 70, todos os planos eram isso. Quando você se aposentar, você vai receber 60%, 70%, 80% do seu salário. No privado ou no público, quem tinha um plano de previdência era desse jeito. O que acontece? Se tivesse dinheiro suficiente, todo mundo recebia, estava todo mundo bem, não tinha problema nenhum. Se faltasse dinheiro, ou você reduzia o benefício, ou todo mundo tinha que contribuir mais para ter direito àquele benefício, que é mais ou menos o que a gente faz hoje. Empresa não gosta de incerteza, empresa não gosta de não saber o quanto você vai custar para o resto da vida dentro de uma empresa privada. Então, o que as empresas fizeram? Elas modificaram esse regime para algo em que cada um contribui para a sua aposentadoria. Só que, para fazer isso, o que ela teve que fazer? Ela teve que te indenizar para dizer o seguinte, olha, o que aconteceu do dia que você começou a trabalhar comigo até hoje, eu vou te indenizar. A gente chama isso no mercado de benefício saudado, saudamento de benefício, existe benefício dado, né? Então, existe uma forma de você indenizar a pessoa pelo tempo que já passou e dizer para ela, a partir de hoje você vai passar a fazer parte do novo regime, onde cada um contribui para si numa conta sua individual. Então, isso é o que a gente faz e a gente fez no privado. E as pessoas tinham a opção de optar por esse novo regime numa empresa privada, né? Simples, você opta por esse novo regime. Se você não optar, a porta da rua é serventia da casa, tá? Então, lá não tinha muita opção. Para você permanecer na empresa, se optava por aquele regime, era o que a maioria das pessoas e das empresas fazia. Ela cortava o risco dela naquele dia que ela fazia essa opção, ou te oferecia essa opção, criava um benefício para você, te dava aquele benefício que você vai receber lá na frente, e a partir do dia seguinte você contribuía para você mesmo, para a sua própria previdência. Você cuida do seu dinheiro, é responsabilidade sua. Isso traz o que para a empresa? Uma certeza de que você não vai trazer lá na frente, um dia, um risco para a empresa. E o governo olhou esse modelo e disse, isso talvez sirva para mim, e foi o que foi desenhado para o novo modelo de previdência. Então, quando se criou a FUNPRESP, a gente está falando aí de 2003, eu já estava sentado discutindo
possibilidade, como o governo poderia resolver algumas questões voltadas, né, a resolver o problema previdenciário. Vários especialistas tratavam desse assunto. Uma das propostas era essa, realmente modificar o novo regime, e isso foi ganhando corpo, e aí até criarem a FUNPRESP. Em 2006, na verdade, foi criado, só que ela só passou a existir formalmente em 2010, 11, começou a operar em 2012, 13. Tá? Então, levou muito tempo para se maturar isso, e a norma veio e disse o seguinte: olha, servidor público que entrou a partir de 2013, a partir da constituição da FUNPRESP, não tem mais isso que vocês têm no serviço público, que é o mesmo salário levando para a aposentadoria. No caso de vocês, policiais, isso é mais para frente, mas para servidores que entraram no sistema, ele tem direito, desde 2013, quem não é policial, tá? Desde 2013. O que ele entra é teto do INSS, e aí ele está no mesmo regime de todo seletista, dentro da mesma regra de todo seletista, e ele tem direito a escolher e optar por fazer parte ou não de um plano chamado plano de benefícios, que é operado pela FUNPRESP. A gente tem que separar um pouquinho. O plano de benefícios não se mistura com a entidade. Tá? A FUNPRESP pode ter 10 planos, ela tem hoje 2, né, um do legislativo, outro do executivo, mas ela pode ter outros planos lá dentro. Ela só administra aquele plano de benefícios que é de vocês. No qual o quê? Cada um tem uma conta individual lá dentro. Então, se eu passar no concurso hoje para juiz federal, o que eu tenho de direito à aposentadoria no Serviço Público Federal? Eu tenho R$ 7.087 se eu contribuir pelo teto até minha aposentadoria lá pelo REPGPS, com 40 e tiver contribuído 40 anos ininterruptos, e tenho o direito de optar por um benefício em que eu tenho uma conta individual no meu nome, está escrito lá Leonardo Bosco Matarautoé, o meu CPF, aquela conta individual, que eu vou ser responsável por administrar o tanto de dinheiro que tem lá e se esse dinheiro vai ser suficiente ou não para pagar minha aposentadoria. Tá? Essa é a regra que está vigendo hoje para todo mundo que entrou depois de 2013, para os policiais a partir de 2019 é a mesma regra. Tá? Novo concurso que tiver, todo mundo vai cair nessa mesma regra. Então, eu cuido da minha aposentadoria daqui para frente. O governo só vai garantir até R$ 7.087. É isso que está combinado. Até 7 mil, né? Nesse exemplo de 40 anos, se, por exemplo, digamos que por 20 anos tem contribuído 3 mil, e os outros 20 com 7 mil, a base de cálculo seria 7 mil, aí não vai ser exatamente 7 mil, né? Vai ser a média. Seria isso? Hoje, mais ou menos 95% das pessoas que acham que têm direito ao teto não têm. 5% dos benefícios que eu concedo hoje, que trabalharam a vida inteira e grande parte contribuindo pelo teto, tem redução. Tá? Raramente a pessoa consegue realmente aposentar pelo teto. Muitos são próximos àqueles que têm 35, 40 anos contribuindo pelo teto. Tá? Policial entra também nessa média, quando tem a migração, ou considera, aplica a regra da última remuneração? Não, para os novos, a mesma regra do RGPS. Diferença nenhuma. RGPS, sim. Tá? Mesma regra do RGPS. Ok? Isso. Para os novos, esse é para os novos, tá? Então, essa aposentadoria especial, 30 anos, Não tem mais efeito para os novos policiais, tá? É isso, é simples assim, tá? Essa é a nova regra, vale para todo mundo, tá bom? Tranquilo? Oi? A partir de 2019, no caso de vocês, tá? Então, e o governo está dizendo o seguinte, olha, eu vou oferecer para vocês que estão no sistema atual, regrado, que é aposentadoria pela paridade e integralidade. Aqui eu vou falar com vocês só de paridade e integralidade, porque todos vocês se encaixam na regra de paridade e integralidade. Se a gente tivesse com outro grupo de servidores ingressados após 2003, teria uma segunda opção, que seria pela média. Tá? 2009, para os policiais, retornou a paridade e integralidade com a emenda. Tá? Então, todo mundo hoje, até 2019, é paridade e integralidade. Tá?
Até 2019. A partir de 2019, não, acho que não tem nenhum concurso depois de 2019, então acho que a gente não tem que tratar aqui, tá? Mas os novos também não teriam benefício especial e não teriam essa opção aqui de migração, tá? Ok? Então, a medida provisória, ela criou um prazo, e é que ela chama um prazo de migração. E vocês têm até 30 de novembro, que é daqui a 10 dias, 12 dias, para vocês optarem por esse novo regime, tá? E a gente vai falar especificamente do que é isso, tá? O que é migrar? Migrar é abrir mão da situação de paridade e integralidade que vocês têm hoje, com todas as condições, vantagens e desvantagens desse sistema, para um novo regime de previdência complementar, que é regime teto INSS, que é o benefício da FUNPRESP, ou seja, você vai fazer o seu saldo de conta e vai te gerar um benefício, e o governo, para você fazer isso, está te dando uma indenização, chamada benefício especial. Certo? Quem pode migrar? Servidor público que entrou na administração antes de 4/2/2013 e que não migrou, e no caso de vocês, todos, tá? Até 2019. De maneira simples, como eu já te falei, é abrir mão do seu direito atual, da sua condição e situação de paridade e integralidade, para em que você tem, lembrem-se, apenas um benefício. Hoje, na paridade e integralidade, o que acontece com vocês? Vocês têm apenas um único benefício, certo? O que vocês receberem, o salário e remuneração de vocês de aposentadoria é aquela que vai gerar o seu benefício de aposentadoria para o resto da vida. Então, a gente tem que ter muito isso na cabeça, porque todos os ovos de vocês estão numa única cesta. Eu gosto de fazer esse paralelo, porque vocês têm apenas um único benefício. Significa que uma nova reforma da Previdência que afete o valor do cálculo do seu benefício de aposentadoria de paridade e integralidade afeta integralmente sua aposentadoria. Um reajuste do servidor da ativa ou de vocês enquanto na atividade, que aumente seu salário em 50%, 60%, uma alteração do teto hoje de vocês, né, do Serviço Público Federal, também altera integralmente o valor do benefício de vocês. Para o bem ou para o mal, qualquer alteração altera, qualquer mudança, modificação, altera integralmente o benefício de vocês. No novo regime previdenciário que está sendo oferecido, como eu já falei, vocês terão 3 benefícios. Um benefício pelo RGPS, ou RPPS, que é a mesma coisa do teto do INSS. Um benefício especial, que é o benefício indenizatório, a gente vai falar especificamente nele, e um benefício da FUNPRESP. Ou seja, uma reforma da Previdência pode alterar 1, 2 ou nenhum dos benefícios, porque eles têm características diferentes. Tá certo? Um benefício num sistema, 3 benefícios no outro sistema. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho de situação individual. Por que o governo está fazendo isso? Como eu falei, na empresa privada, ele está também trabalhando com a mesma coisa. Imprevisibilidade. O governo não gosta de imprevisibilidade com relação orçamentária. Ele quer ter a previsibilidade. Você quer ver por que ele não gosta da imprevisibilidade? Se eu sou técnico judiciário, trabalhei como técnico judiciário durante 25 anos ali no TJDFT. Tenho paridade e integralidade. Passo num concurso para juiz federal, recebia minha remuneração ali na casa de R$12.000. Passo num concurso público para juiz federal. Opa, meu salário foi para R$36.000. Com 5 anos, eu posso me aposentar com um salário de R$36.000. Eu contribuí durante 15, 20 anos em cima de 12.000, de repente eu contribuo só 5 anos em cima de 36.000 e me aposento com 36.000 para o resto da vida. Imprevisibilidade. O governo não sabe quanto você vai custar. Se vocês, por exemplo, hoje têm paridade e integralidade,
se a intenção de vocês, está no início de carreira, recém-empossado, quer mudar para quer fazer um concurso de juiz, quer ser desembargador, quer ser procurador, e optar por esse regime, você está abrindo mão da paridade e integralidade. Por exemplo, se você passar no concurso público, depois você não tem mais essa benesse da paridade e integralidade. Ele está permitindo a você permanecer no mesmo regime que você tem hoje ou mudar o seu regime, abrir mão do que você tem hoje para um novo regime, tá bom? Então, é isso que ele não quer. Ele quer ter previsibilidade. E quando ele fez isso, ele te ofereceu e você optar por isso, ele tem certeza que você está limitado ao teto do INSS com relação a uma parcela do seu benefício. O seu benefício especial, ele já sabe quanto ele vai pagar para você, esse benefício indenizado, e o FUNPRESP ele vai contribuir só até a data da sua aposentadoria. Depois ele não tem mais obrigação com você, porque você é responsável pela sua aposentadoria. Ele só vai contribuir. Então, você passa de uma situação imprevisível para ele para uma situação previsível. O governo não está sendo bonzinho nesse processo, mas eu digo que ele está sendo relativamente justo, porque quando a gente olha o benefício especial, a gente vê que ele adotou uma medida que aparentemente ela é razoável em relação ao direito que você constituiu até hoje, tá bom? Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu gosto dessa imagem, que é esse novo olhar, né? Essa percepção. O que a gente vai ter de percepção com relação a isso? E aí eu digo, aqui a decisão é individual. Não tem como eu tomar, e aí não terceirizem essa decisão para outra pessoa. Você vai ter que analisar a sua situação individual, você vai ter que ver a sua realidade, enxergar os seus valores e entender se isso é bom ou não para você, individualmente. Tá? Porque cada pessoa tem uma situação diferente. Essa semana sentou uma pessoa na minha frente e diz assim, estou com câncer, não sei se é reincidente, e para mim a pensão por morte é o fator determinante no processo de tomada de decisão. Simples assim. Não tem nada a ver com benefício de aposentadoria, paridade e integralidade, mas tem a ver com a opção de abrir mão de um regime para outro, olhando o quê? A situação dela, a realidade e o valor. Marido e mulher, 2 servidores públicos federais, sentaram na minha frente. A gente precisa de entender a nossa situação enquanto 2 servidores públicos federais. É totalmente diferente. Uma outra pessoa sentou comigo e disse assim, não, eu não tenho filho, não tenho marido. Para mim, o que me importa é só o meu benefício de aposentadoria. Também é outra situação. Cada realidade é uma realidade. Cada situação é diferente. E aí você vai ter que analisar a sua situação com os seus valores e as suas informações. E aqui eu não consigo trabalhar e informar para vocês situação e caso de cada um. Então eu vou falar de forma geral sobre o que a gente tem que olhar dentro desse processo e como fazer esse processo, analisar a minha informação e como isso vai me auxiliar no processo de tomada de decisão. Tranquilo? Então, como simular? Aí eu sugiro e fortemente que vocês usem o próprio simulador do FUNPRESP. Por quê? Eu já entrei no simulador, eu fiz diversas simulações com várias pessoas e os valores são bastante corretos, adequados para nos auxiliar na tomada de decisão, e eu vou falar o que é cada uma das etapas, o que é cada uma das questões que você vai olhar dentro desse simulador, as informações que vão estar disponíveis para você e como isso ajuda no processo de tomada de decisão, tá bom? Então, o simulador, vocês vão preencher primeiro os dados individuais de vocês, tá? E aí, vou falar especificamente data de nascimento, sexo, data que você ingressou, data de ingresso no cargo atual, servidor policial sim, né, ali, obrigatório. Primeiro ponto ali, que muda, né, número de dependentes, escolha do regime de tributação,
Coloque em tabela regressiva, na frente eu vou explicar por quê, e as informações de quando você poderá se aposentar, ele já é calculado, tá? Para você. Último ponto ali, valor do benefício especial. O valor do benefício especial de vocês, policiais, como vocês são atividade de risco, ele se enquadra no artigo 4º, não é isso? Que o fator é 390 para homens e 325 para mulheres, se não me engano. 305. Então, é um fator benéfico para o cálculo do benefício especial. Busquem, e a informação é de responsabilidade da área de recursos humanos daqui, eu não sei como é que vocês chamam aqui, perdão. A área de recursos humanos de vocês, que deverá informar o valor do benefício especial correto. Por quê? O benefício especial, gente, é talvez o fator mais importante na nossa análise do processo de tomada de decisão, e eu vou explicar por quê, tá? A partir dos resultados que a gente vai enxergar aqui. O benefício especial, ele tem características que garantem uma condição de, eu digo que é indenizatório, o governo fala que é compensatório. Tanto faz, por quê? Porque ele é um benefício que você, quando você começa a recebê-lo, ele é o mesmo até o final da sua vida. Quer seja invalidez, pensão ou aposentadoria, você tem direito a ele integral, sem nenhuma redução, por conta da característica dele. Então, ele afeta fortemente o seu processo de tomada de decisão. Então, o benefício especial calculado de forma correta é talvez o fator de maior impacto na análise que vocês vão fazer com relação a tomar essa decisão de optar por mudar de regime ou não, tá bom? Mas o benefício especial desconta imposto de renda. Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Aqui, puxem do CIGEP e entrem com de vocês para ajudar no cálculo das informações de pensão e invalidez. É só para isso, tá? Do regime. Benefício especial. O que é o benefício especial? É uma parcela mensal paga ao servidor que optar pela migração do RPPS para o RPC. Aqui, o RPPS é o regime hoje de vocês, o RPC é o novo regime de previdência complementar, tá? O benefício especial, ele será pago mensalmente, inclusive natalino, ou seja, 13º, tá? Irredutível, ok? Ele é pago a partir do caso de invalidez, de aposentadoria, qualquer que seja ela, aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Não há redução, como há no salário, na nossa remuneração, como a gente viu lá, do benefício especial no caso de grupo familiar, ou seja, não tem aquele 60% para um dependente, 70%. Ele é pago sempre em nível integral. Então, é uma grande diferença que a gente tem que ver no nosso processo de tomada de decisão. A mesma coisa se aplica no caso de invalidez, a gente vai ver um exemplo aqui, tá? Por que que há, e isso tem gente já discutindo no judiciário, exigindo que não haja desconto de imposto de renda sobre benefício especial. E aí é uma segunda discussão. A incidência de imposto de renda, por quê? Porque quando você recebeu ele como remuneração, você já descontou e já teve isenção do imposto de renda lá atrás. Dificilmente alguém consegue ganhar na justiça a isenção de imposto de renda. Então, para todos os efeitos, o benefício especial será tributado com relação ao imposto de renda. Porém, não haverá contribuição previdenciária sobre o benefício especial. Isso faz uma grande diferença com relação à remuneração dos senhores na aposentadoria, tá? A gente vai ver um exemplo aqui de como isso afeta realmente o valor de aposentadoria. Por quê? Na remuneração de vocês, de aposentados, vocês vão pagar tributação do RPPSS, que é como chama, né? RPSS, e imposto de renda. Sobre o benefício especial, só imposto de renda. Sobre o teto do INSS, o RGPS, o 7.087, também não incide contribuição previdenciária, somente imposto de renda. Não.
não tem contribuição previdenciária sobre a RGPS. Nenhum aposentado, só o servidor público paga contribuição previdenciária sobre benefício previdenciário. Mas ele, se não me engano, ele paga só o que exceder o teto, né? O cara aposentou com 30 mil. Até os 7 mil ele é isento, a partir de 7 mil que ele paga, né? Não, vamos lá. Se você optar pelo novo regime de previdência, RGPS, você lembra que são 3 benefícios. RGPS ou RPPS, benefício especial e o benefício da FUNPRESP. Nenhum dos 3 tem contribuição previdenciária. Nenhum dos 3. No seu regime atual, se você se aposentar, você vai pagar contribuição previdenciária sobre 100% da sua remuneração, com aquela parcelinha isenta na forma do aposentado. Hoje, algo próximo de 16% da sua remuneração será tributada como contribuição previdenciária, tá? Regime atual. Ok? Taxa efetiva, é. Porque, na real, é até 19%. Eu mostro para vocês aqui. Benefício especial não possui natureza previdenciária. Essa definição está lá no site do governo federal. O mesmo que sustenta sua remuneração integral. Isso, mas você paga uma parcela de 16%. Na verdade, ele reduziu. Na verdade, o que o governo fez, quando ele aplicou a contribuição previdenciária, ele reduziu o benefício de aposentadoria. Simples assim, tá? É. Dificilmente a segurança jurídica dele é maior. A gente diz, eu não posso te garantir que ele não é modificado, mas a segurança jurídica dele é maior do que o benefício, por exemplo, o RGPS. Tá? Ele não pode ser alterado por MP? Não. Ele foi constituído por lei. Não, mas, por exemplo, essa lei aqui, ela foi alterada recentemente por uma MP. Mas ele não altera... Foi convertida em lei. Isso, mas ele não altera nenhuma regra do cálculo do benefício especial, só a forma de cálculo para concessão do processo de migração. A forma de cálculo e a natureza, não. Tá? Então, vamos lá. O benefício especial não possui natureza previdenciária e, consequentemente, não está incluído no conceito de proventos de aposentadoria e pensão. Significa também, se ele não está nessa natureza, que no caso de cumulatividade de pensão, ele não é cumulativo de pensão. Então, nosso entendimento técnico, isso não existe jurisprudência ainda, é que, por exemplo, 2 servidores públicos federais, um falece, o benefício especial não seria caracterizado como benefício de pensão. Então, a pessoa receberia esse e o benefício especial. RGPS não. E o FUNPRESP sim, porque é privado, é independente. Tá? Não seria considerado como cumulatividade de pensão. Tá? Então, outra característica dentro da opção. Tá bom? A natureza jurídica, de acordo com esse parecer JL03, é estritamente compensatório. E a outra diferença, ele será atualizado em janeiro de cada ano pelo INPC. Concedeu o seu benefício todo janeiro, independente do que acontecer com os ativos, ele vai ser atualizado pelo índice de inflação, hoje INPC. INPC e IPCA, eles convergem no tempo. A gente diz que são 2 índices. Um é calculado com base em 40 salários mínimos, outro em 10 salários mínimos, dentro de uma renda de uma pessoa comum, tá? De até 10 salários e outro até 40 salários. Em média, se você pega um histórico longo, eles vão ser praticamente idênticos. Tem ano que dá 0,5% de diferença, já teve ano de 1% de diferença. Às vezes a maior, às vezes a menor, mas eles se compensam e se equivalem, tá? No longo prazo, a gente diz que eles são convergentes, eles são iguais, tá? Só muda a forma de cálculo de um e de outro. Isso. Proporcional no primeiro ano e integral a partir do ano seguinte. Tá?
se aposentar. Porque aí tem uma diferençazinha, porque o cálculo do benefício especial, e aí vocês vão entender também um pouquinho, o cálculo do benefício especial vai ser realizado no momento da sua aposentadoria. Por quê? Porque, na verdade, eles vão considerar o IPCA até a data da sua aposentadoria, e isso eu achei bastante interessante. Por quê? Se houver uma discussão judicial hoje com relação ao seu benefício especial, em que, por exemplo, vocês estão discutindo durante o período de 2008 e 2012, algo que vocês ganharam na justiça e não levaram, no momento da sua aposentadoria, se já houver decisão judicial sobre o cálculo do seu benefício especial, você leva esse reajuste do valor compensado. Tá? Por exemplo, no judiciário está se discutindo os 13%, né, do período de 2003 a 2016, ou 2018. Se eles ganharem na justiça, esses 13% de todo o período será considerado no cálculo da média do benefício especial, porque ele só vai ser calculado na data da concessão do benefício. Tá? Então, tempo averbado não, porque ele não entra no cálculo do benefício especial, só do governo federal. 80%. Sim, RPPS sim, mas aí só na composição do salário, mas ele já é hoje dentro do cálculo do benefício especial. Tá? E já deveria estar averbado no seu órgão para o cálculo correto do seu benefício especial. Em alguns casos, já aconteceu aqui no Senado, o camarada traz a certidão de tempo de serviço e não traz a remuneração, não trouxe, né? E naquele momento não fazia sentido, e agora tendo um atraso, eventualmente aí migra, e o BE pode ser ajustado a partir do momento que integraliza as contribuições. Aí tem que fazer o cálculo direitinho, porque às vezes pode até reduzir o benefício especial. Então tem que estar todo mundo calculado de forma direitinho, tá? Não, ele trava o número de contribuições e o período até na data da migração. Isso trava. O cálculo do benefício ele será feito porque ele vai levar o IPCA até a data da concessão do benefício. Isso. Isso. E os salários também são até aquela data. Isso. Perfeito. E aí o IPCA até a data da concessão, do cálculo. O que muda? Mudou algum salário ou alguma remuneração. É por isso que ele vai calcular só lá na data de aposentadoria. Tá? Você recebeu algum retroativo, alguma coisa que você não sabia, ter algum ganho administrativo, aí ele vai ajustar as suas remunerações. Não, ele interrompe mesmo, ou seja, o que vale é seu salário até a data da opção. Mas ele continua atualizando pelo IPCA até a data da concessão. A partir da concessão, ele passa a atualizar pelo INPC até a sua... em diante, né, em janeiro de cada ano, pelo INPC. RGPS também é atualizado pelo INPC. Tá? Tranquilo, gente? O servidor ativo recebeu 100% de aumento do vencimento e o teto passou 84 mil. Não afeta nada a vida de quem optou pelo novo regime. Vai ser atualizado pelo INPC ou RGPS e vai ser atualizado o seu benefício especial. Achataram e mantiveram, não deram reajuste nenhum para o ativo e para o aposentado do regime atual e os caras já estão perdendo 40%. Em janeiro de cada ano, seu benefício está sendo atualizado pela inflação, independente do que está acontecendo. Abriu mão de um regime, esquece ele, o que vale é um novo regime. Está claro, gente? Tranquilo a diferença de um e de outro. E aí a gente tem que olhar... Dificilmente, porque só por lei que foi aprovado isso. Aí teria que alterar uma condição. A sua decisão de abrir mão de um regime por outro, ela é de caráter irretratável e irrevogável. Ou irreversível, né? Irrevogável, retratado e irreversível. Para mudar a regra, meu amigo, é complexo, né? Porque mudou a regra que te ajudou e te orientou com relação à decisão que você tomou de caráter retratável, irrevogável e irreversível. Por isso que eles criaram essa forma e essa condição do benefício especial, ele ser
algo compensatório, não haver incidência e ele ser um ato jurídico perfeito, para tentar não se alterar nenhuma condição do benefício especial. Então, o que se deu foi uma segurança jurídica muito forte para esse ato da opção. Não tinha isso, tá? E eu quero deixar claro, em 2018, na última janela, a gente não tinha isso, tá? Isso foi definido agora porque as pessoas estavam com medo de migrar por causa justamente de uma indefinição com relação à natureza do benefício especial, a sua condição e o que poderia ser feito e se podia incidir contribuição sobre benefício especial. Essa nova norma veio a dar uma segurança maior. Ah, é blindado? Não, não é blindado. Pode ter algum entendimento futuro que altere essa condição. Do mesmo jeito que pode vir uma nova reforma e não pagar nada de aposentadoria para vocês. Eu acho muito difícil, mas na paridade e integralidade, ou afetar o cálculo, por exemplo, dizendo que vocês não têm mais paridade e integralidade, que vai considerar 100% dos seus salários. Pode também. Eu acho tão difícil quanto, tá? Isso, mas eu não lembro se não tinha forma de correção. Eu sei que não tinha a caracterização compensatória e que não tinha a isenção de contribuição previdenciária. Essas duas condições eu tenho certeza que não tinham e agora está claro, tá? O entendimento, muda tudo, tá? Então, vamos lá. E aí, o que eu vejo quando eu vou olhar a minha simulação? Eu entrei os dados lá no simulador e fiz a minha simulação do FUNPRESP. Eu chamei alguém do FUNPRESP para conversar comigo, para me auxiliar. Sim. Então, você está dizendo o seguinte, na própria lei, o benefício especial, o ato jurídico perfeito, na verdade, não é só o benefício especial, é toda a opção e todas as regras que abrangem ali, é como se fosse um contrato fechado, é um ato jurídico perfeito, então. Então, engloba, inclusive, a questão do reajuste, é isso que você está falando? A do reajuste, sim. É. Exatamente. O entendimento que está sendo dado é esse. O que pode mudar? A regra do RGPS pode mudar? Pode, mas aí tem que mudar para a população brasileira inteira. FUNPRESP é privado, a característica dele é totalmente diferente. Então, a gente aqui está falando do caráter irretratável e revogável do benefício especial propriamente dito, tá? Por isso que deu-se essa conotação e essa característica. E essa isenção de contribuição previdenciária sobre o benefício especial, ela passa a ser muito forte nesse processo. O pagamento do benefício especial, qual é a regra que ele segue para pensionista? Mesmo valor que você recebia o tempo todo, ela vai receber a pensionista, filho dependente inválido, exatamente o mesmo valor. Não, sempre o mesmo valor que você recebia e dentro da regra. Por exemplo, se você recebia R$15.000, seu grupo familiar vai receber os mesmos R$15.000 de benefício especial, tá? É igual para os três. Mas é porque normalmente é um percebedor só do benefício. Se você tiver dois... Não, está fora. Aqui é o percebedor, é o dependente do INSS, tá? Filho até 21 anos ou cônjuge, mesma regra, tá bom? FUNPRESP, o que a gente olha? A primeira coisa que a gente tem também nessa opção de migração, a primeira coisa que a gente olha é a nossa remuneração. Muda a nossa remuneração se eu fizer a opção pela transação individual. Por quê? Porque hoje a minha contribuição previdenciária, lembra, é até 19,5%, alíquota de até 19,5% sobre toda a minha remuneração. Eu passo a pagar 11% sobre 825 se eu não optar pela FUNPRESP. Por quê? O benefício especial tem caráter compensatório, então não tem mais contribuição sobre ele, quer seja agora, quer seja na minha aposentadoria. Então, a única alíquota que eu vou pagar de contribuição previdenciária é sobre o RGPS, que é R$ 828. Remuneração de 30 mil, quanto que a gente viu que estava pagando? 4.230. Eu vou pagar 828, meu salário aumenta 2.900, não, 3.500 reais.
Alíquota de imposto de renda, sim, mas a gente está aumentando ali, ó. Minha remuneração, ó, passa de 20 mil, sem migração, 20.442, com migração, R$ 23.400 é o meu líquido todo mês. Então, eu tenho um aumento de remuneração, R$ 3.000, claro, tem a compensação de imposto de renda. Migração para o FUNPRESP, e aí eu vou falar mais para frente. Minha sugestão, sim, e eu explico por quê. Optar pelo FUNPRESP. São duas opções, tá? Aqui. RPC, quando a gente faz aqui, a gente faz duas opções. Uma, abrir mão do sistema atual, ir para o novo sistema. Isso chama migrar de sistema, o apelido, né? Estou abrindo mão da minha situação atual para a nova situação. Segunda opção, aderir ou não ao FUNPRESP. Tá? Então, esse processo ele é dividido em duas partes. Tá ok? Posso não aderir ao FUNPRESP? Pode. O que você acha, Léo? Vou falar para frente que vocês devem aderir e eu explico o motivo muito claro e sou bem direto com relação a isso, tá bom? Com migração e adesão ao FUNPRESP, você vai ter uma contribuição que pode ter ali, no caso de uma remuneração de R$ 30.000, R$ 32.000, R$ 2.120, com contrapartida, o que daria um salário ainda líquido de R$ 22.000, ou seja, mesmo aderindo ao FUNPRESP, você tem um aumento líquido de salário de hoje de R$ 1.500, para quem aderir ao novo regime de previdência. Então, a primeira tomada de decisão. Por que eu já risco essa última coluna aqui? Não façam contribuição facultativa para o FUNPRESP se vocês aderirem ao FUNPRESP. Então, é uma pergunta. Faço contribuição facultativa, porque o FUNPRESP vai trazer aqui e vai dizer, não, faz a contribuição, mantém o mesmo nível de contribuição que vocês tinham. Se vocês quiserem manter o mesmo nível de contribuição, mantenham. Eu sugiro fortemente que sim, aqueles que têm capacidade de fazer investimento financeiro, até 20,5% do rendimento de vocês nesse novo regime é isento de imposto de renda. Ou seja, até 20,5% da remuneração de vocês têm abatimento, vocês abatem 27,5% do imposto de renda. Por quê? Porque a legislação trouxe ao servidor público federal mais 8,5% da contribuição do FUNPRESP como base de isenção do imposto de renda, além dos 12% que você já tem. Eu só posso abater 12%, todos os meses, 12% da minha remuneração vai para Previdência Complementar. Vocês têm até 20,5% isento de imposto de renda, 27,5%. Não, é similar ao PGBL e eu explico por que vale a pena. Porque você abate 27,5% e depois paga 10% quando você receber, se você deixar 10 anos ou mais o recurso no plano. Então, você ganha 17,5% desse tributo, de volta além do que você está garantindo aqui. Tá? Vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, mas... E o facultativo? Não façam contribuição facultativa. Por quê? Façam lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, escolham uma entidade que vocês confiem. Eu faço lá para vocês na FIPEC, quem tiver vínculo ou com o CRA ou tenha vínculo com a gente, não tem, façam em qualquer outro lugar, não na FUNPRESP. Por quê? Porque na FUNPRESP seu dinheiro fica preso enquanto você for servidor público federal e ele está vinculado a uma condição de aposentadoria. No PGBL do Banco do Brasil, da Caixa Vida e Previdência, do Santander, do BTG, ele é livre, é seu, está disponível sempre que você quiser acessá-lo. Sugiro fortemente que você deixe lá 10 anos ou mais para você pagar menos imposto de renda. Mas não faça dentro do FUNPRESP para não deixar o dinheiro bloqueado. É só por isso, tá? Porque a forma de percepção e a forma que eles trabalham dentro do FUNPRESP, o dinheiro fica preso. Enquanto você for servidor público federal, você não tem acesso direto àquele recurso. Não, esse facultativo não tem contrapartida. Tá? Então, não vale a pena fazer lá. Faça em outro lugar. Tá? Façam. Não façam dentro do FUNPRESP, façam em outra entidade, em outra empresa, ou um banco, ou qualquer fundo de contribuição previdenciária. Gente, contribuição previdenciária é uma coisa maravilhosa quando criaram, né? Você abate 27,5% sobre aquilo que você está investindo, deixa o dinheiro investido e depois paga 10% sobre o rendimento daquele recurso. Tá? Quando você faz isso dentro de uma programação financeira. Vale a pena fazer e abater. Tá? E vocês têm essa benesse de olhar
de ter 20,5% da remuneração passível de isenção. Tá? Segunda questão, quanto é o meu benefício no caso de eu optar pela migração? E aí depende muito de cada situação, como eu falei. Aqui o que a gente tem que olhar, o que é importante olhar? Primeiro, quanto é o meu benefício do RPPS lá se eu tiver paridade e integralidade? No caso aqui, eu peguei 32 mil mais ou menos de remuneração, sobre o qual incide contribuição. Contribuição sobre o benefício. Aqui a pessoa se aposentou. O que eu estou fazendo aqui é projetando. Essa segunda tela é: eu hoje, ainda ativo, estou indo para o dia da minha aposentadoria, para a data da minha aposentadoria, no caso aqui 55 anos por ser policial nessa simulação, e olhando quanto seria o meu benefício nas duas situações. Nas três, na verdade, né? Permanecendo na situação atual, ou seja, não optando pelo novo regime, optando pelo novo regime tendo só o benefício especial, sem fazer parte do FUNPRESP, e o terceiro é fazendo opção pelo novo regime tendo FUNPRESP. No caso aqui, remuneração R$ 32.000, tem uma contribuição previdenciária de R$ 4.209,46, obrigatória, não se discute, e mais um imposto de renda de 6 mil, daria um líquido ali de aproximadamente R$ 21.000. A mesma pessoa, optando pelo novo regime com a migração, teria R$ 5.669, por quê? Porque teria, no caso do policial, vocês têm redução do benefício do teto, porque vocês não vão ter os 35 anos ou 40 anos de contribuição, então, no caso aqui, R$ 5.669. Se vocês tiverem completado 40 anos de contribuição, é 7.087, tá? Benefício especial, no caso dessa simulação, R$ 30.000, não tem contribuição sobre o benefício. Como eu falei, por ser caráter compensatório, não tem contribuição previdenciária sobre esse benefício, mas incide o imposto de renda. No caso dessa simulação, a pessoa tem um ganho aí de R$ 6.700 de diferença de benefício entre uma e outra opção, sem o FUNPRESP. Já vou te responder, mas antes eu quero... Outra diferença é que esses 21 mil líquidos só serão alterados quando e se você tiver um aumento do ativo no Serviço Público Federal. Os 26.700, em janeiro de cada ano, ele será atualizado pelo INPC. Ok? Nessa situação, parece haver algo interessante em olhar a opção. Tá? Aqui não existe uma decisão, porque, por exemplo, pode ser que o benefício de aposentadoria, se eu estou com câncer, não faça o menor sentido para mim. Mas aqui, se eu quero me aposentar e estou próximo da aposentadoria, é algo a se pensar e se analisar. Tá bom? E se eu optar pelo FUNPRESP, ainda tem um benefício adicional ali de R$ 1.570, formado pelas minhas contribuições e pelas contribuições do governo federal em meu nome, que vão gerar esse benefício, que daria algo próximo de R$ 28.000 de benefício. Não, esse valor é considerando que você está... Essa pessoa aqui, eu coloquei meus dados aqui, nascido em 74, 48 anos de idade, trabalhando mais 7 anos, recebendo a contribuição do governo. Se eu tivesse já um benefício especial nesse montante e um salário nesse montante, me geraria um benefício estimado de R$ 1.570 na minha aposentadoria. Tá? Mais ou menos contribuindo 7 anos, eu pagando a minha contribuição, o governo contribuindo em meu nome, e geraria esse benefício adicional de R$ 1.500. Tá? Esse valor ele é calculado com base na projeção do meu saldo de conta, ou seja, eu estou contribuindo e o governo está contribuindo, esse dinheiro está rentabilizando 4% ao ano, formando um saldo,
e ele é pago vitaliciamente. Por quê? Porque no FUNPRESP existe uma regra que você, todo mês, você desconta um pedacinho das suas contribuições para cobrir invalidez, pensão e sobrevivência. Se você sobreviver mais do que sua expectativa de vida, você continua recebendo o benefício vitaliciamente pago por esse fundo. Se você morrer antes dessa data, o dinheiro é do seu grupo familiar. A FUNPRESP não fica com nenhum centavo do seu recurso, tá? A FUNPRESP é um ente privado, o recurso que está na sua conta é seu, é personalíssimo, está no seu nome e é vinculado a você. Enquanto ele estiver lá, é seu. Não é de mais ninguém, ninguém tem mais. Não. No caso de rendas, renda, na forma de renda, para o grupo familiar. Se não houver herdeiros ou, perdão, se não tiver beneficiários e dependentes, sim, ele é pago por herdeiro legal à vista, integral. Tá? O dinheiro é sempre seu, ele nunca fica para o FUNPRESP. Não e sim. 25% do saldo você pode receber na forma de benefício, aí não é resgate, mas tem um jeito de você transferir ele para uma outra entidade e receber ele de outra forma, eu explico mais para frente, tá? E aí, que vai fazer parte do assunto que a gente vai conversar quando a gente for falar de FUNPRESP, tá? Não. Contribuição militar, sim. O tempo, remuneração, não. O regime militar ele não se mistura com o regime geral de previdência social. E aí é uma questão que eu realmente, assim, eu não sei te responder exatamente como ele vai compor o benefício, mas, em princípio, não. Ele conta para o tempo, mas não para o cálculo da média, sua remuneração. Tá? Porque o serviço militar, na verdade, o tempo militar é uma caixa independente. É como se você tivesse, entre aspas, sido abduzido do sistema e depois ser colocado de volta no sistema. Tá? Infelizmente. Aí é diferente. Os governos estaduais, aí você teve contribuição, ele foi recolhido e ele é contado para todos os tempos do RPPS. Tá? Tem um limite assim, do valor do saldo que a gente vai receber do recursos humanos, do benefício, e vale a pena migrar ou não migrar? Não, é pessoal, a decisão é pessoal. Aqui, por exemplo, a minha percepção é diferente da sua. Vou dar um exemplo. Eu acho, e aí eu posso achar mesmo, enquanto servidor, que o meu salário está muito defasado e que daqui a 5 anos o governo vai me dar um aumento de 40%. Tá? Eu acho, tenho certeza que vai acontecer isso, que uma hora a gente vai conseguir sentar e negociar com o governo e recompor nosso salário em 40%. Se eu tenho essa certeza, no meu sem migração, eu tenho que considerar essa percepção do aumento real de 40%. Na minha opção e na minha decisão, porque eu tenho certeza que isso vai fazer parte do meu benefício de aposentadoria. Se eu quero ser juiz federal e o salário de, sei lá, quero ser desembargador, eu tenho certeza que eu vou me aposentar com R$42 mil, isso tem que fazer parte do meu cálculo lá da minha opção de abrir mão do regime atual para o novo regime. Essa minha percepção tem que fazer parte da minha decisão. Tá? Você falou, né? Eu era dentista muito tempo atrás, o mínimo. Esse só conta tempo, né? Se eu sou benefício especial. Faz parte do cálculo. Do RGPS faz parte, sim. Faz. Tá? Porque ele vai contar como tempo e contribuição para a Previdência. E agora, a parte ruim, né? Quando a gente fala que é invalidez e morte, né? Invalidez hoje, regime atual e imigração, tá? Olha lá a grande diferença. Invalidez, no caso, e aí eu estou falando de uma pessoa com benefício especial de R$30 mil, tá? Aqui a gente tem várias situações. Aqui eu estou dando esse exemplo. Então tem que olhar a sua situação. Mas esse caso aqui eu gosto porque ele é um extremo, mas que mostra uma diferença muito grande na invalidez, tá? Hoje, quanto seria a minha invalidez se eu já tivesse aqui 27 anos de contribuição?
os 32 se transformam em 24 mil, eu tenho que contribuir sobre o benefício e pagar imposto de renda. Hoje, se eu me invalidasse hoje com salário de 32 mil, minha invalidez me geraria um líquido de R$ 16.500. Com essa mesma informação hoje, se eu optar pelo novo regime e tivesse o benefício especial, olha lá o benefício especial sendo pago integralmente, 30 mil. Qualquer concessão de benefício, invalidez ou pensão, eu recebo o benefício especial de forma integral. R$ 30 mil mais, está vendo lá, os 5.600 virou 4.500, mas é só da parcela do benefício do INSS. Pago o imposto de renda, porque não tem essa opção. Se a invalidez me gerar a isenção de imposto de renda, eu também não pago imposto de renda, nem sobre o benefício. A isenção de imposto de renda é da Receita. Aqui, quando a gente fala de isenção, é a mesma regra da Receita Federal, tanto faz benefício especial, benefício normal, aposentadoria, qualquer coisa, isenção é isenção, tá? A mordida do leão não te alcança mais. 25.900 a diferença de invalidez entre uma e outra situação. Tem uma lei específica da Receita Federal. Piaget, câncer, AVC com perda de mobilidade, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas são 14, isso. Aí tem várias, tá? Com migração à FUNPRESP, a gente ainda tem um benefício da FUNPRESP, que no caso aqui eu estou considerando no primeiro dia, tá? Faleceu, R$ 331, já você teria já direito ao benefício, que é o benefício mínimo que ele paga em validez lá no primeiro dia, tá? Muito. O bem não é impactado. Sim. De verdade, vai perder. Porque você teve isenção sobre a parcela quando você contribuiu para a Previdência, sua remuneração era isenta. Não considerava isso na parcela que você foi tributado, na origem. Tá? Caso de pensão, mesma coisa, sua pensão aqui, eu coloquei 4 dependentes. Tá? Errei aqui, eu podia ter colocado 2 dependentes, seria, em vez de 90%, seria 70%. Perderia mais 20% aqui, menos R$ 4.000. Então, 17 mil ali. O benefício especial é pago integralmente para o meu grupo familiar, independente do que está acontecendo. Então, a gente tem uma diferença bastante significativa também. Léo, isso se aplica para todo mundo? Não. Se o meu benefício especial fosse 7 mil, aí a gente teria uma outra realidade, uma outra condição. Tá? Então, por isso que eu digo que cada um tem que olhar e analisar o seu caso. Léo, então você está dizendo que é para migrar? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que cada um tem que analisar a sua situação individual, porque essa decisão ela é personal, é pessoal, é individual. A análise é das suas informações, dos seus dados, do seu momento de vida, sua condição financeira e da composição do seu grupo familiar. Infelizmente, não serve para todo mundo, não existe uma receita de bolo para a tomada de decisão. Tá claro, gente? Tranquilo? E aí, me perguntam sempre, e eu já vou responder. Devo aderir ao FUNPRESP? Sim. Não, mas faltam 2 anos para me aposentar. Sim. Faltam 5 anos para me aposentar. Sim. Por quê? 1 mês. Sim. Por quê? Você vai receber durante 1 mês uma contribuição do governo. Durante 1 mês, você vai receber a contribuição do governo. E se você resolver permanecer em atividade recebendo o abono, permanência, todo mês você vai receber dinheiro do governo. Numa conta sua individual, dentro da FUNPRESP, personalíssima, sua conta individual, que não se mistura com dinheiro e recurso de ninguém. Para cada R$1 que você coloca lá, o governo coloca 1 no seu nome. Deixar não fazer adesão da FUNPRESP é uma opção?
o que a gente diz na área de investimento é deixar dinheiro na mesa. O governo vai dizendo o seguinte: se você optar pelo FUNPRESP, para cada real que você colocar, eu vou recolocar R$1 também. Tá bom. Léo, eu vou ficar 3 anos. Recebe a contribuição 3 anos, forma um saldo de conta, não mexa nesse recurso, espera completar o período de 10 anos de permanência desse recurso dentro do plano, paga 10% de IR e leva o dinheiro embora. Deixa para os seus filhos, deixa para a esposa. Mas se você colocou 500 lá, você vai ter 1.000. Para investir o seu recurso dentro de uma entidade ou dentro de um fundo de investimento, para eu conseguir dobrar o valor do seu recurso, são 8 a 10 anos. Se eu investir bem. A simulação. É porque o que acontece dentro do FUNPRESP? Num ano pode render 10, no outro 6, no outro 2, no outro 15, no outro... Depende da regulação do mercado. Hoje a composição da carteira deles é 80%. Hoje, 2 meses atrás, que foi quando eu analisei, tá? 80% renda fixa, título público do governo, diluído até 2060, eu acho que eles já compraram até um pedaço de 2060, 80% do recurso. 12% multimercado e baixo risco, investimento com baixo risco de crédito, 3% investimento internacional, 5%, 6% em ação. Então, é uma carteira relativamente conservadora, que vai buscar uma rentabilidade que hoje eles estimam, dentro do modelo, dentro do desenho que eles, que eles fazem investimento, de algo próximo de 4,25% a 4,5% ao ano, acima da inflação. Vamos lá, o conselho da FUNPRESP, eu acho que vocês vão ter uma conversa com o pessoal da FUNPRESP, né, 4h30, vocês vão ter uma live com o pessoal da FUNPRESP, mas o conselho é nomeado metade pelo governo federal e metade escolhido pelos participantes e assistidos. O conselho escolhe a diretoria executiva, nomeia a diretoria executiva, e essa diretoria executiva coordena o trabalho de operação do fundo. Tá? É assim. Mandato de 4 anos, mas ele é passível de recondução. Não. Não, a prova é só a certificação. Você precisa certificar que você tem capacidade de exercer. Isso, aí tem algumas condições que estabelece. Eu, por exemplo, hoje, no primeiro processo seletivo, eu poderia ser diretor da FUNPRESP. Hoje eu já não posso porque eu não estou vinculado diretamente à FUNPRESP, não tenho 4 anos de vinculação. Então, hoje, só servidores públicos federais vinculados à FUNPRESP, com pelo menos 4 anos de vínculo ao plano, podem ser dirigentes da entidade. Não. Vamos lá. FUNPRESP, com 3 anos, antes de você... Vou me aposentar daqui a 3 anos, quero deixar o dinheiro, não quero receber na forma de benefício. Antes de você se aposentar, não vai solicitar o benefício de aposentadoria. Você se desvinculou, você se aposentou aqui, pelo regime, se desvinculou do Senado ou da Câmara, você vai lá no FUNPRESP e vai pedir para fazer a portabilidade do seu recurso para uma outra entidade de previdência. Por quê? A portabilidade você leva todos os seus recursos, sua parte e a parte da patrocinadora. Resgate no FUNPRESP, você perde um pedaço das contribuições vertidas do governo. Então, nunca faça resgate no FUNPRESP. Resgate no FUNPRESP é uma palavra proibida, tá? Desde já. Faça uma portabilidade. Com 3 anos de vínculo ao FUNPRESP, você transfere. Você pode, antes de se aposentar, e desde que desvinculado do seu órgão, você pode fazer, a gente chama de portabilidade. É um instituto previsto na legislação. Você pega o seu dinheiro, ele embala o seu dinheiro e transfere para um outro fundo, e lá você vai seguir as regras desse fundo de destino para receber esse dinheiro. Pode receber, dependendo à vista, em 5 parcelas, em 10 parcelas, por 5 anos, por 10 anos, aí depende da regra do fundo que está recebendo. Tá? Não resgatem, porque você vai pagar tributo. E outra, sempre que a gente for fazer FUNPRESP, a gente tem que pensar que o recurso que vai entrar lá, a gente vai deixar 10 anos.
Por quê? Porque vamos pagar só 10% de imposto de renda. Não vamos deixar o leão morder o nosso dinheiro mais do que ele já morde, tá bom? Pode. Não. Tá? Vamos amansar esse leão, pagar cada vez menos tributo. Quanto menos tributo a gente puder pagar, a gente paga. É só para os dirigentes não estarem limitados mais ao teto do Serviço Público Federal e para eles poderem participar de processos de administração de outros planos de benefícios, tá? Não tem efeito nenhum para vocês. Vamos lá. Hoje, todo o processo de contratação do FUNPRESP, eu sei que segue os princípios da administração pública para a contratação, mas não existe essa obrigatoriedade, mas eles seguem, tá? Até para prevenir. E sim, eles estão submetidos a toda a fiscalização de toda e qualquer entidade fechada de previdência complementar, que é Previc, hoje o CGU, no caso deles, CGU, TCU, eles têm comitê gestor, comitê de auditoria, e o negócio lá é meio chato em cima deles. Né? Não tem efeito nenhum. Tá? Só uma questão de forma que eles... Na verdade, ali foi uma tentativa deles poderem liberar o salário deles para receberem o que eles quiserem de remuneração, de acordo com o que decidiu o Conselho. Tá? Essa contribuição do governo de 1 por 1 é só no FUNPRESP com migração? Sim. Sem migração? Não. Tá, a gente fala 1 por 1 porque... Está sendo reduzido... isso vai para o que a gente chama de fundo de cobertura de benefícios especiais e para a taxa de administração, que paga justamente... Hoje é zero, praticamente, a taxa de carregamento deles, mas o fundo de cobertura é para pagar invalidez, pensão ou sobrevivência, se você viver mais do que aquele esperado. Tá? Dá 72,5%, 73%, tá? Para cada... Uns 71, 72, é mais ou menos isso. Tá? 172. Era 150, hoje já é 170, e tende a reduzir porque eles estão formando, esse fundo está bastante. Outra coisa que eu acho importante e interessante, vocês olharem, lá eles têm um seguro de vida pessoal, que para invalidez, cobertura. Gente, assim, eu vendo seguro também para os meus clientes, né? O deles é muito barato, vale a pena vocês olharem se você tem seguro de vida privado, o de lá vale a pena também, só para vocês saberem que existe também, tá? Lá com cobertura. Mas aí é da opção de cada um, quem quer, quem tem. Né? Por quê? É uma massa muito grande e com idade média muito baixa. Então, quem é mais... Eu, por exemplo, quando eu olho lá, eu acho super atrativo, né? Fazer esse tipo de seguro lá, porque vale a pena. Ah, tá bom. Obrigado. Contribui enquanto ele estiver ativo e contribuindo, o governo contribui em nome dele. Tá? Isso está claro, já é regra igual. Isso. Não, é só mudança da forma do regime. Porque antes eles estavam como personalidade jurídica pública, hoje eles são personalidade jurídica privada. É só justamente porque antes eles não podiam, por exemplo, oferecer plano para os municípios. E agora, sendo privado, eles podem. Tá? Eles são meus concorrentes. Tá? Hoje eles passaram a ser concorrentes. A gente está hoje com 27 municípios. Eu estou atendendo 27 municípios hoje com plano de previdência. Eles queriam disputar esse mercado com outras empresas, hoje eles estão participando. Para vocês entenderem, eu não tenho vínculo nenhum com a FUNPRESP, eu sou concorrente de mercado da FUNPRESP, mas o que eu digo para vocês eu olho aqui a situação de vocês. Se alguém está me pagando para eu colocar eu vou fazer. Tá? Então, eu sou bem claro e direto com vocês com relação a isso. Tá? Outra pergunta comum, a FUNPRESP quebra? Não.
Como eu falei, a conta de vocês é individual. Então, o que pode acontecer com o recurso de vocês? Crescer mais do que o esperado, que é o risco bom, ou crescer menos do que o esperado, que é o risco ruim. Zerar o seu recurso é muito difícil. E outra, vocês vão ter acesso à conta de vocês e ao saldo de vocês por aplicativo, no site deles e tudo, em que vocês vão verificar a rentabilidade todos os meses. A rentabilidade não está adequada, vocês têm todo o direito de cobrá-los todos os meses, de adequar. E aí o cobrá-los, eu digo, seus representantes dentro dos conselhos deliberativos, os comitês de auditoria, comitê de investimento e todos os órgãos de governança do FUNPRESP, tá? Isso. Postales e centros é um plano, aqueles planos que o pessoal fala, agora tem que colocar dinheiro, lá tem vários problemas, não é um só, tá? Que é o quê? É um plano coletivo que prometia para você 10 mil, para ele 8, para ele 6 e para mim 4. Quando... A conta não era individualizada. Não. Lá era um plano coletivo, um fundo coletivo, tudo coletivo. Na hora que falta dinheiro, todo mundo tem que colocar dinheiro ou diminuir o benefício. Aqui não. Sua conta diminuiu, você vai ter menos direito de benefício na aposentadoria. Sua conta aumentou, você vai ter mais direito de benefício na aposentadoria. Simples assim. O que vale é o que está na sua conta individual, mas o dinheiro é seu, personalíssimo. Não, ela é coletiva, sim, mas o seu dinheiro ele está cotizado ali dentro, o que varia é a cota. Então, você coloca lá, você tem 100 mil... Uhum. Isso, seu recurso, em vez de 100 mil na sua conta, você vai ter 98. Não, você não vai pagar. Seu recurso, em vez de você ter 100 mil na conta, você vai ter 98 no mês, 96 no outro, 94 no outro, 92, até alguém parar o negócio e dizer, chega, não dá para diminuir mais do que isso, né? Ou vamos mudar a forma de investimento ou o gestor, tá? Hã? Que tiver. Isso. Isso. E a FUNPRESP já tem um benefício mínimo de R$ 331 para qualquer pessoa por causa desse fundo de cobertura de benefício especial. Você fez uma contribuição, você já tem direito a um benefício no FUNPRESP. Com o passar do tempo, esse benefício ele vai aumentando porque ele depende do seu saldo de conta e desse fundo de cobertura de benefício especial que vai gerar um benefício para o seu grupo familiar, tá? Só que aí simule com a FUNPRESP essa projeção de benefício. O que eu entendo que, nesse momento, a gente tem que olhar é qual a minha situação para tomada de decisão nesse momento, para esse processo de transação, tá? Porque aqui o que importa para você, mesmo no caso de pensão e invalidez, é seu benefício especial, que vai fazer a grande diferença em termos da sua tomada de decisão, tá bom? Não, porque ela está prevista em lei, hoje é 7, 7,5, 8, 8,5. Hoje está estabelecido em 8,5. Ela pode ser reduzida? Pode, acho que até 7,5, perdão, é 7,5, 8, 8,5. Hoje ela está estabelecida em 8,5. Se ela reduzir, você vai poder reduzir também no mesmo patamar, tá? Só que o que eu digo é, Léo, você acredita que o governo vai reduzir essa alíquota? Não. Sabe por quê? Porque senão as pessoas não se aposentam mais em serviço público. Que o que vai gerar, por exemplo, um servidor que entrou hoje, um benefício de aposentadoria lá quando ele chegar aos 60 anos, 65, 70 anos, é o que tem lá no saldo de conta dele, mais 7.087. Se o cara não tiver dinheiro suficiente na conta, ele vai continuar no serviço público até ele entender que aquilo dali vai ser suficiente para gerar um benefício. A conta que se fez lá atrás para chegar nesses 8,5 é o seguinte, uma pessoa que entra no serviço público com 23 anos de idade, vai se aposentar aos 60 anos, 62, 63 anos, ou seja, ela vai contribuir 40 anos para o regime, com 8,5 de salário, ele e o governo. Ele vai ter o direito a mais ou menos 80% da remuneração dele de atividade. E a gente está falando de 40 anos de contribuição, tá?
A pessoa chegando lá aos 65 contribuiu 40 anos. A conta é mais ou menos essa, tá? Com 4%, 4,5% de rentabilidade, desse saldo chega a um percentual de salário de 80%. Então, você pensa, você contribuiu no serviço público 40 anos, chega lá e diz assim, 80% do salário dá para eu me aposentar. Se você chegar lá e tiver 50% do saldo, o que você vai fazer? Empurrar sua aposentadoria para frente e o governo vai ficar com um estoque de pessoas não produzindo, desmotivadas e não incentivadas para se desligar do serviço público. Lembra, a aposentadoria, gente, e aí entenda, tanto para o serviço público quanto para o privado, é uma forma de você dar dignidade à pessoa quando ela cumprir o tempo dela de vida dentro do serviço que ela exerceu. Então, por que o governo paga aposentadoria aqui em qualquer lugar do mundo? Para que a pessoa tenha, no momento de aposentadoria, uma condição de pagar suas despesas pessoais com dignidade. É isso. Senão o governo não oferecia aposentadoria para ninguém. Para quê? É custo. Vocês concordam que aposentadoria para a pessoa é custo? Por que ele faz isso? Para que as pessoas cheguem o dia aos 65, 70, e cada vez mais isso vai evoluindo, que a pessoa não está mais produtiva, dela poder ir para casa descansar tranquila, tendo uma renda que garanta a ela subsistência, vida, estado de bem-estar, né? Se ela diminuir muito isso, ela corta aquilo para o que serve esse dinheiro. Então, ela está tendo despesa e não está tendo o retorno dessa despesa. Então, é por isso que eu acredito que não deve ser reduzido. E se for reduzido, é por algum motivo, como, por exemplo, esticar a idade de aposentadoria, ou porque a população está bem mais, com uma expectativa de vida bem maior e vai precisar de uma necessidade menor de recursos, tá? O Ayane foi extinto, porque aquele aporte extraordinário de aposentadoria normal policial, ele tinha um benefício quando aposentasse, né? Ele foi extinto por Eu não conheço, perdão. Tá? Aí eu... Alguns benefícios podem ser extintos por regulamento, né? Eu não... Existe o regulamento do FUNPRESP, Aham. porque nem tudo está previsto em lei, né? Algumas coisas estão previstas em regulamento. O regulamento da FUNPRESP é um regulamento privado, é uma relação privada, e é um contrato entre você e a instituição, tá? Aquilo é regulado como um contrato mesmo, então ele tem efeito vinculante como contrato, tá? Todas as regras estabelecidas no regulamento e no seu convênio de adesão com a FUNPRESP, eles são válidos enquanto privado. Qualquer alteração regulamentar da FUNPRESP, ele tem que ser aprovado pelo Conselho com alteração e ele não pode alterar condições. Porém, ele é um plano em que o que ele diz? O que você juntar é o que vai gerar o seu benefício. Então, qualquer alteração dele não vai mudar essa condição prévia de cada um cuida do seu, tá? A verdade é essa. Sim. Só um esclarecimento, a PCN convidou o Leonardo para nos ajudar, e ele tem um tempo. Vou pedir a gentileza de permitirmos que ele conclua, que nós já estamos extrapolados em relação ao que foi acordado com ele. Então, nós tínhamos imaginado que as perguntas seriam ao final. E a colaboração de todos e a compreensão, sobretudo. Para ele finalizar, porque nós temos um acordo com ele em tempo específico. Tranquilo, eu trouxe as dúvidas para o meio, tá? Eu peço até desculpas porque eu me empolgo, né? Na verdade, eu gosto da matéria, eu gosto da... Não. Tranquilo, mas aí, só fechando com relação à apresentação mesmo, mas a gente continua algumas dúvidas e tudo. Relação ao regime, qual regime eu devo optar? No caso de optar pela FUNPRESP, se eu aderir, né, optar pelo novo regime, qual regime de previdência que eu devo aderir? Regime tributário regressivo. Por quê? Porque vocês vão ser tributados em 27,5% no outro regime, no regime progressivo, se vocês optarem pelo regime. Por quê? Porque vocês já vão receber o teto do INSS e o benefício especial já em 27,5%. Então, a parte isenta que vocês vão fazer aqui, vocês vão ter que colocar lá no demonstrativo de imposto de renda no final do ano e vocês vão ter que pagar a diferença de alíquota dos 27,5% para o que vocês tiverem isenção dessa parcela do FUNPRESP. Então, a opção aqui é regressiva. E aí, eu coloco ali como sugestão, é quase um conselho, né? Se fosse conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas aqui eu estou dando de graça, né? A sugestão, um conselho mesmo
deixe o dinheiro 10 anos lá dentro e pague só 10% de IR. Simples assim. A Funpresp é, na pior das hipóteses, um bom investimento com rendimento de acordo com o que está desenhado, com uma excelente vantagem tributária. Você vai ser isento, na hora que você colocar, você vai ser isento em 27,5%, quando você pagar o tributo, você vai pagar 10%. Acabou, você ganhou 17,5% só de tributo, mais 70% que o governo te deu. Então, aproveitem isso que vocês estão recebendo de vantagem. Então, façam Funpresp, esperem os 10 anos, optem pelo regime regressivo e só mexam esse dinheiro 10 anos depois. Não deixe para sua família, para o irmão, para alguém, porque realmente, assim, faça jus e aproveite a vantagem. Léo, a partir de quanto tempo o dinheiro no regime regressivo do Funpresp vale a pena? Depois de 6 anos já vale a pena. Porque você vai pagar 35% dos 2 primeiros anos se você mexer nesse dinheiro, 35%. Depois de 2 anos, 30% até os 4 anos. Acima de 4 anos, 25%. Opa, acima de 4 anos eu já estou pagando menos do que os 27,5%. Então, com 4 anos, você já está pagando menos tributo do que você pagaria no regime progressivo. Se você esperar os 10 anos, você vai pagar 10%. Então, deixe o dinheiro lá 10 anos e mexa no dinheiro depois de 10 anos. Simples assim, tá bom? Tranquilo? Gente, era isso. Eu sei que é frustrante, às vezes, para a gente como indivíduo, quero ver a minha situação, eu não consigo, infelizmente. Seria ótimo se eu pudesse tratar individualmente e dar a solução para vocês da opção, mas o que eu tento aqui é mostrar para vocês que depende de cada um, a decisão é individual, mas a gente tem um momento em que a gente deve olhar a nossa situação individual e ver se realmente vale a pena ou não, dependendo da nossa condição, nossa situação, olhar o que está sendo oferecido, tá bom? E trazer alguns insights e tirar algumas dúvidas de vocês dentro desse processo. Era o que eu tinha. Para hoje, estou à disposição. Sim. A respeito de? Integral. RGPS, mesma regra que você tem hoje para a sua remuneração. 60% para 20 anos de contribuição, mais 2% para ano que exceder. Pensão, 50% para o grupo familiar, mais 10% para cada dependente. Cônjuge, 60%. Esposa e filho, 70%, 2 filhos, 80% e assim vai, tá? Até 100%. Então, você tem 2 redutores na pensão e um redutor. Para o RGPS, Funpresp é privado, você vai receber o benefício que tiver formado com seu saldo de conta lá dentro, tá? Ok? Caso hipotético, você falou do cara virar juiz, né? Aham. Se o cara for, por exemplo, convidado para ser o diretor de empresa, vai para o privado. Perde o benefício especial. Perde. O benefício especial só é dado o seu direito enquanto você estiver vinculado ao serviço público. O que você pode... Aí, duvido. Tá, o benefício especial, você saiu do serviço público, ele deixa de existir como benefício para você. É uma outra situação. Isso aí sim tem que ser analisado. Boa pergunta, desculpa. É uma coisa que faltou aqui. Sim? Depende da sua percepção. Seu benefício especial compensa, somado ao seu benefício, compensa, e sua expectativa é de que você não vai ter reajuste do ativo e do aposentado, sim, é uma opção, uma boa opção. Meu benefício especial não é tão alto e o meu benefício de aposentadoria pela integralidade e paridade é bem maior do que o meu de opção. E eu acho que eu vou ter algum reajuste, os ativos vão ter reajuste. Depende da sua percepção e dos seus valores. Infelizmente, não existe uma receita específica para o seu caso ou para cada condição. Já peguei caso, por exemplo, de benefício especial, que só o benefício especial era praticamente igual ao benefício integral de aposentadoria, mais 7 mil de INSS, e o cara dizia o seguinte, não, nunca mais eu vou ter
Daí eu falo, o servidor do judiciário ele diz assim, não, o judiciário hoje só vai dar reajuste em cima de FC e CJ, nunca mais a gente vai ter reajuste em cima do principal. Então a decisão para ele era muito simples de optar pelo novo regime, benefício especial, integral, pago com o INSS dava 7 mil a mais de benefício, sem uma expectativa de aumento. Tem gente que diz que não, eu tenho certeza que os ativos vão receber um aumento de salário e que isso vai impactar a minha aposentadoria, vai permanecer no regime atual. Cada um tem, é o que eu digo, é individual, a sua percepção e os seus valores de cálculo, né, de aposentadoria e benefício especial. Futurologia. O momento político que gerou essa abertura de prazo e a possibilidade de ser reaberto futuramente. Se for aberto futuramente, as regras vão ser pior. Por quê? Não vai considerar mais os 80%, então serão 100% das remunerações, e já está posto, tá? 100% das remunerações, e já vai considerar a nova regra da aposentadoria, 40 anos de contribuição, para efeito de cálculo do seu fator do cálculo do benefício especial. Então, assim, dificilmente vai valer a pena. Fechou essa janela, é uma opção não fazer nada, eu sugiro que cada um olhe a sua situação e tome a melhor decisão. Não fazer nada é uma opção, tá? É uma opção. O 1 por 1 sim, porque ele está garantido dentro do FUNPRESP, tá? O nosso caso específico da polícia, o cálculo do BR, ele tem que ser diferenciado também por conta do tempo de contribuição. Ele é 390 para homens, o fator considera que vocês têm que contribuir 390 contribuições para efeito do prazo, enquanto o normal seria 455, e para a mulher é 325, se não me engano. Então, tem um ganho, sim, aí no cálculo do fator, tá? Ou seja, porque esse fator significa o quê? O quanto eu já cumpri do tempo total que eu tenho que cumprir até a data de minha aposentadoria. Na verdade, é isso, né? Esse fator é 80% dos seus salários vezes esse fator. Se você já está bem próximo da aposentadoria, seu fator é próximo de 1. Se você está muito longe, seu benefício é próximo de 0. Então, esse fator é o que vai dizer o quanto que do percentual da sua média de 80% maiores remunerações é que vai ser considerada para cálculo do benefício especial. O de vocês parece que no sistema já estão todos calculados errados. Então, eles parece que vão recalcular todos os cálculos de benefício especial de vocês, tá? Então, o que vocês estão enxergando lá é um valor menor do que o direito de vocês. Então, se vocês olharem hoje com o valor lá e já for menor, Você me dá licença, só um minuto, claro. para o Senado. Eu falei com a COBEP hoje, a COBEP já solicitou ao Prodasem um simulador de benefício especial específico para policial legislativo do Senado. Não será disponibilizado na rede, como está o outro, exatamente para evitar confusão com os demais servidores. Assim que estiver disponibilizado, ela vai me avisar, eu avisarei aí aos nossos colegas, todos eles. Nós teremos que ir até a COBEP. Não entendi já. Falei com o André exatamente isso, que essa decisão é importantíssima, sobretudo para os colegas mais novos, o pessoal de 2012, 2014, até de 2009, né, Isabela, Gabriel? Então, essa informação é relevantíssima. Sem essa informação, prejudica-se toda a análise, né, de cada um de nós. Então, no Senado, a COBEP, para esta semana, nos prometeu um simulador que considera a nossa realidade específica. Para fazer o cálculo, tem que lançar todas as remunerações, 80% das maiores remunerações. Tem. Perfeito. Perfeito. 390, isso. No caso, realmente faltam 3 contribuições, viu? Naquele relatório nosso, realmente faltam 3 contribuições. Então, o seu tempo naquele relatório acrescenta 3, divide por 390, você achou o seu UFC, multiplica por aquela média lá.
Então aquela média está menor um pouquinho porque faltam 3 contribuições. Então, na pior das expectativas nossas, o BS, se você calcular, está um pouquinho menor do que o real. Não sei quais são as rubricas que entram dentro do contra-cheque para o cálculo do benefício especial. Para o cálculo do benefício especial, todas as mesmas rubricas que você calcula, que você usa para o desconto previdenciário, todo mês. Não. Não entra. O que entra normalmente é o vencimento base, os dois, é porque aqui eu não conheço muito, né, a formação de vocês. Mas tudo aquilo que é permanente na remuneração de vocês ou é incorporação, sim. Aquilo que pode ser retirado a qualquer momento, não. Em geral, a regra básica é essa, tá? É só você fazer o seguinte, você coloca no simulador os valores e verifica se o desconto é exatamente aquele mesmo do contra-cheque. Se for o mesmo do contra-cheque, você acertou as rubricas, tá? Isso. Isso. Paga tributo. Paga tributo em cima dele. Porque o que acontece? Sobre essa contribuição, você é isento, é como se fosse uma contribuição previdenciária. Então, você está sendo abatido do imposto de renda sobre essa contribuição. Aí, quando você receber, você vai ser tributado, tá? É a contrapartida. Se você fizer direto com a seguradora, você não é descontado, você não tem a isenção tributária, mas aí quando você receber, você também não paga, tá? Só um instantinho, porque na previdência complementar, esse benefício do seguro, ele é considerado benefício previdenciário. Então, a contribuição é para um benefício previdenciário, então ele é isento de IR, e quando você recebe, você está recebendo um benefício, ou seu grupo familiar está recebendo um benefício previdenciário, então ele é tributado, tá? Sim. Ainda não está muito claro o que eu li em 2 lugares que fala da operacionalização, é que vai ser, a partir da sua solicitação de requerimento do benefício, vai ser destinado o valor relativo a isso para o seu órgão, para o pagamento que vai fazer o repasse para você, todos os meses, tá? Então, o órgão que vai fazer o seu pagamento do benefício especial, ele vai receber, dentro da dotação orçamentária, dentro da previsão orçamentária do exercício, o recurso financeiro para pagar o seu benefício especial. Isso é como está previsto no que eu vi da operacionalização. Mas como a gente já tem alguns casos de benefício especial, eu não sei como é que está sendo a operação disso, mas originalmente era assim que estava previsto, tá? Não, a partir do seu ingresso na Previdência. Eu já vi cálculo até com... tem gente que está com 86, está com um valor lá de remuneração desde 86. Entra toda a contribuição para o cálculo do benefício especial. Tá? Isso. Tá? Exército não entra dentro desse cálculo. Serviço militar não conta, não. Serviço militar, ele é um serviço totalmente independente, tá? Só para o RGPS lá. Isso. É para o cálculo benefício especial, nada. Tempo militar não conta, nesse caso. Remunerações militar e tempo militar não contam. Não, é porque lá, na verdade, você vai aderir ao FUNPRES. Para você solicitar a facultativa, você tem que fazer a opção por pagar a facultativa. Então não precisa fazer a opção. Quando você for fazer a inscrição no FUNPRESP, eles vão te pedir percentual de contribuição, aí é 8,5, que eu sugiro, né? Opção pelo regime tributário. Aí regressivo.
Aí ele vai perguntar se você quer fazer contribuição facultativa, você vai colocar não. Tá? Mais uma coisa, operação disso daí. Quero optar por mudar de regime. Está sendo feito direto no CIGEP, tá? O outro de vocês é outro sistema? Tá. É porque quase todo o serviço público é no próprio CIGEP que faz e estava descrito que era para ser o CIGEP, né? Mas aí, então, pronto. Aí vocês vão ter que ver direitinho com o órgão, tá? São duas opções, lembrando, uma, opção pelo novo regime e segundo, adesão ao FUNPRESP, tá? Eles são independentes, tá bom? Tranquilo? Gente, era isso, espero ter ajudado, contribuído. Gosto de falar, então acabo que eu gasto um pouquinho mais de tempo do que eu previsto, mas permaneço à disposição, tá bom? Obrigado. Doutor Leonardo Altoé, em nome da Associação das Polícias do Congresso Nacional, eu queria agradecer toda a explanação que o senhor fez aqui para a gente. Sem dúvidas aqui, o currículo do senhor já demonstra assim, o vasto conhecimento que o senhor tem sobre o assunto, e não só isso, a forma clara como trouxe as informações para a gente, trazendo aqui as coisas bem específicas do nosso cargo, tá? Então, eu queria trazer aqui, através do Rodolfo, aqui, o colega da Câmara, uma singela lembrança aqui da nossa associação. Muito obrigado. Certo? E agradecer ao senhor aí toda essa explanação. Muito obrigado.